CPTS-11 anunciou o pagamento de 37 centavos por cota. Muito pouco, né? Para esse que é um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa. E não é fake news não, né, gente? Olha aqui. No último dia 12 de dezembro, o Capitânia Securities, conhecido aí pelo seu código, né? CPTS, anunciou o pagamento de proventos e dividendos, né? Mesma coisa. E quanto que foi esse dividendo anunciado? Tá aqui, ó. 37 centavos por cota. Por essa, ninguém esperava, né? Mas o que será que aconteceu? Será que o fundo perdeu seus fundamentos? Não vale mais nada? Há poucos dias, o fundo divulgou seu relatório gerencial e a gente vai dar uma olhadinha lá para tentar entender o que aconteceu. Ah, e fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para você como é que está a carteira pública aqui do canal, meu burrinho lá na sombra. Eu não tenho mais feito vídeos aqui falando especificamente dela, mas se você quiser acompanhar semana após semana, me siga lá no Instagram, no Telegram, onde eu também coloco conteúdo a respeito dessa carteira. Mas antes, vai me dizendo, você tem o CPTS na carteira? Ficou bravo assim como eu, pelos poucos dividendos? Deixa aqui para mim nos comentários. E tá aqui, né? Já está constando aí no site do Status Invest o menor dividendo da história, né? Nunca ele pagou tão pouco. Uma queda aí de mais de 50% em relação ao último dividendo. Bom, e o CPTS é um fundo de papel, ou seja, ele trabalha com dívidas imobiliárias, né? Ele não tem imóveis físicos e está sendo negociado aí na casa dos R$ 80. Teve uma quedinha aí, né? E nos últimos 12 meses ele rendeu mais de 15%. Mas a desvalorização em um ano aí, ó, superior a 16%. Então, o que ele ganhou de dividendos, ele perdeu em valor de mercado. E mais precisamente nessa semana, depois desse anúncio aí, o fatídico anúncio de que ele vai pagar só 37 centavos por cota. Ainda não digeri bem essa informação. Mas será que isso é motivo para se desfazer das cotas? Vamos entender um pouquinho melhor. E aí no final você pensa se é melhor pegar ou para largar. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 91, o patrimônio de quase 3 bilhões, né? Mas ele está sendo negociado com desconto. Ele vale 91 e está sendo negociado a 80 no mercado. Portanto, um deságio aí, um desconto de 12%, né, abaixo aí do seu valor patrimonial. Tem quase 200 mil cotistas, é um dos melhores aí da bolsa, né? Com uma participação relevante no IFIX. Como a gente vê aqui, ele está na posição número 7, né, entre os principais fundos imobiliários. E a liquidez média diária de quase 7 milhões nos últimos 30 dias, portanto, muito tranquilo, né, para comprar e para vender cotas. Mas vamos lá, né, vamos entender o que aconteceu. Saiu o relatório mensal do mês de novembro e aí o gestor vai trazer a justificativa dele. E aqui logo de cara, né, ele traz, ó, resultado do fundo. O resultado foi até pior, né, 31 centavos por cota. E ele fala, ó, teve resultado não realizado com correção monetária. E ele já traz aqui, ó, um preju de 18 milhões ou 58 centavos por cota. O que será que esses caras fizeram? Lucro não realizado com cotas de FII em 30/11 está em menos 24 milhões ou 77 centavos por cota. O que esses caras aprontaram? Bom, importante destacar, né, que ele tem 46 operações. Seus principais setores estão aqui, né? Renda urbana, logística, também lajes corporativas, falando da parte de FIIs, né? Bom, e tá aqui, né, o comentário do gestor, ele explicando primeiro um pouco, né, sobre o ambiente macroeconômico, né, o ambiente externo. Ele fala aqui dos números mais favoráveis de inflação nos Estados Unidos e Europa, levaram uma expectativa de interrupção do ciclo da alta de juros americano. Ele fala aqui também que a guerra da Ucrânia saiu do radar, então isso ajudou na recuperação das bolsas mundiais e com isso as ações já estão subindo 7% lá fora. Com a queda dos juros americanos, o dólar perdeu 5% para outras moedas fortes, entre 2% até 8% para a maioria delas, porém tem as exceções. E quais são elas? A rúpia indonésia, a lira turca, o peso argentino e, é claro, né, o real brasileiro está aí no meio dessas moedas. Ele faz uma ressalva de que é cedo para dizer que essas economias avançadas derrotaram a inflação, mas o Brasil não viu nada da melhora mundial. O real caiu 0,4% contra o dólar e o Bovespa caiu aí nesse período 3,1%. Na verdade, a
A gente já viu que caiu mais, né, depois disso, depois da emissão aí do relatório. E as bolsas das economias emergentes apenas subindo, né, e a nossa ficando. E na continuação, ele vai para o cenário interno, aqui dentro do Brasil. E ele traz aqui, né, que em 2022 o IFIX subiu apenas 2,3%. Por quê? Por conta da falta de ânimo do investidor. Não tem sido um ano muito fácil para os FIIs. E além disso tudo, né, tem variação de câmbio, juros, bolsa, incertezas em relação à despesa pública, a tal da PEC da transição. Então tem propostas aí de gastos até 200 bilhões acima do teto, e tudo isso acaba gerando incerteza, né, para o investidor, principalmente o investidor de fora. E onde tem incerteza, tem volatilidade. Mas para quem pensa no longo prazo, pode ser uma oportunidade para comprar ativos mais baratos. Será que é o caso do CPTS? Vamos entender o que eles fizeram aí com o fundo, né? Bom, o próprio gestor traz aqui o quê? Né? Que o fundo apresentou uma rentabilidade negativa de 6,58% no mês, inferior ao IFIX, ainda que tivesse tido uma queda generalizada dos ativos de risco, mas de modo geral, não dá para acreditar só a esse ambiente, a queda aí do fundo. Então chega aí de nos enrolar, né, o gestor? Vamos direto ao ponto. Explica o que aconteceu. Foi verificada aí uma expectativa negativa em relação à entrega que ele pode fazer no curto prazo. E o mercado reage muito no curto prazo, né? Então, alguém fala alguma coisa, o mercado reage, e quando eles já, né, observaram aí a primeira queda de dividendos que teve, já ficou meio ruim para o CPTS. Depois desse anúncio, então, aí piorou. E aqui sim, né, ele traz aí o que de fato aconteceu. Então ele fala aqui, ó, que o primeiro e mais importante fator que deve ficar claro é que não houve qualquer tipo de evento creditício, renegociação ou descumprimento de covenants na carteira do fundo, ou seja, os acordos, né, os convênios, os contratos. Isso tudo é por conta da deflação, mas além disso, né, existe uma defasagem de 2 meses em relação à atualização da carteira, mas além disso, eles fizeram algumas operações que não foram muito bem sucedidas. Então, eles aproveitaram essa ocasião para reciclar o portfólio e nisso acabaram tendo prejuízo. Olha, na minha opinião, essa foi uma grande derrapada aí do fundo. Talvez tivesse um momento melhor para fazer. Eles até tentam justificar aí no relatório. Bom, o relatório eu estou deixando aqui, né, o link na descrição. Talvez seja importante você dar uma lida lá mais apuradamente. Mas o que eu entendi foi isso, que o fundo está meio que tentando se isentar, mas para mim eles pisaram na bola. Agora, significa que o fundo se tornou uma porcaria? Vamos adiante. Bom, a gente vê aqui o resultado financeiro, né? Então primeiro tem aqui, ó, rendimento dos CRIs, então estava muito bem lá em junho, e aí ele vem caindo, vem caindo, vem caindo, resultado aí da deflação, né? Até aí tudo bem, isso a gente entende. Mas o que acontece? Em relação aos juros, também, né? Houve aí um decréscimo. Mas aí, ó, onde foi a caquinha aqui que eles fizeram? Ó, resultado com a negociação de CRIs. Então, tiveram aí uns resultados negativos, depois resultados positivos, um resultado ali pífio e depois um outro resultado negativo, né, o que está entre parênteses. Então, isso mostra aí algumas derrapadas do fundo. E aí não tem como segurar o rendimento mesmo. Mas ele é um fundo muito diverso, né? A gente vê aqui a exposição por segmento, muitos contratos, a maior parte deles, né, mais de 2/3, a remuneração é IPCA, mais um prêmio, 26% cotas de outros fundos imobiliários, uma série de operações, né? Enfim, será que ele perdeu ou não perdeu os fundamentos, né? Ele continua sendo o mesmo fundo. Na minha opinião, foi só realmente aí uma derrapada que culminou com um período de deflação. Então foi a tempestade perfeita. Na minha opinião, o fundo continua sendo bom, mas a gente precisa observar, né, nos próximos 2 meses. E como eu falei lá no início, né, vamos ver já como é que está a carteira pública do canal. Mas falando ainda do CPTS, eu aproveitei aí essa queda para poder comprar mais. Claro, é um fundo, né, que eu confio na gestão, apesar aí dessas derrapadas todas, mesmo porque não acredito que houve, né, má intenção, dolo, né. Não foram talvez muito bem sucedidos. Eles falam, né, que estão pensando no longo prazo, que é melhor garantir, né, um rendimento maior no longo prazo do que manutenção dos dividendos agora. Mas, né, se tratando de seleção brasileira e do nosso bolso, né, gente, a gente não quer tomar prejuízo, né? Então já não basta a seleção aí que não deu o resultado que a gente queria. Aí vem, né, o FII aí, o CPTS,
e traz o rendimento menor, aí ninguém aguenta, né? Mas na minha opinião, é um momento sim para poder pegar e não largar. Ainda que muita gente, né, esteja com vontade aí de vender, de largar a mão aí do CPTS, mas eu acredito que ele é um fundo aí dos melhores que a gente tem na bolsa. Lembrando que isso aqui não é recomendação, né, nem de compra, nem de venda. Vamos ver como é que está a minha carteira? Então, está aqui, né, com informações aí do Status Invest, né, eu coloco as informações, né, de compra, venda, tudo mais no Status Invest, e tem também a minha planilha, né, é importante ter em dois locais diferentes. E tá assim, né, ó, quase 70% FIIs, 30% mais ou menos de ações, e o desempenho da carteira, né, a rentabilidade total não é das melhores aí no período. Passei da barreira aí dos 7 mil investidos e neste mês, ó, eu vou receber R$ 55 de dividendos, né? Somando ações e fundos imobiliários. Vamos olhar aqui, ó, por categoria. Então, vou receber aí, ó, de fundos imobiliários R$ 41,30 e R$ 14 das ações. Teve Taesa e também Banco do Brasil que pagaram nesse período. É o que está aqui, ó, né? Então, Taesa pagou 9, Banco do Brasil pagou 4, deu 14. E aqui os fundos imobiliários que mais me pagaram, né? O Tigar, RBVA, Becri, o Deva. E o CPTS ficou na lanterninha aqui, ó. Pagou até menos do que o XPLG pelo número de cotas, né, que eu tenho aí de cada um. Bom, aí aqui olhando um pouco mais de perto a questão da rentabilidade, né? Então, tá aí, ó, bem baixo. O patrimônio, como eu falei, né? Um pouco mais de 7 mil, investindo aí cerca de R$ 400 há 8 meses. Teve meses que eu investi mais, né? E aqui as maiores posições da minha carteira. Então, Taesa, Copel, Banco do Brasil. E nos fundos imobiliários, né? O Tigar, o CPTS, LVBI. E agora eu vou mostrar aqui a planilha, né? Tá ali, ó, meu burrinho lá na sombra, né? Então, o mesmo valor ali, né? Ó, tá menos 5%. E aqui um gráfico, né, que eu gosto aí de barra, né? Não é barra de cereal, né? Mas é um gráfico bom. Taesa, Copel, Banco do Brasil, as maiores ações, e o Tigar, o primeiro aí entre os fundos imobiliários. E aí como é que eu faço? Todas as semanas, né, gente, eu aporto aí R$ 100, então no mês dá mais ou menos R$ 400, mais ou menos aí que eu estou conseguindo investir nessa carteira. Eu tenho uma carteira pessoal, que nela eu estou pensando muito mais aí para os meus filhos, né, e essa carteira do canal, né, que eu abri aí para vocês, e essa carteira que eu estou dividindo aí com vocês, é pensando, né, no meu futuro, futuro aí da patroa, que a gente possa lá na frente colocar o burrinho na sombra. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E eu volto na semana que vem com mais um vídeo. Um grande abraço e até lá!